Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril, que passa também na Rádio Quântica, e estamos aqui com o Flac. Olá. Com o Flac, viva Flac. Tu vais tocar cá no dia 8 de junho, não é? Na quinta-feira. O que é que tu vais tocar? Eu estou a perguntar isso porque tu tens uma... Tu não paraste, não é? Não, eu faço muitas coisas diferentes. Nunca muita coisa diferente. Portanto, eu estou mesmo a perguntar o que é que vais tocar, o que é que vai ser. Vou tocar uma música instrumental, são temas meus, mas com uma componente de improvisação bastante forte, quer dizer, nós vamos pegar nos temas para depois desenvolver e improvisar. A banda que eu tenho são todos bons improvisadores. Mas parecido com aquele disco que fizeste em 2019 e que é um concerto ao vivo, é a gravação de um concerto ao vivo, é parecido com esse, o Maspi, Live in Lisbon, 2022. Sim, isso, esse concerto é um concerto que também em que os músicos improvisaram, mas por cima de bases eletrónicas que eu fiz. E no fundo, o que acontece quando eu faço, eu gosto também de eletrónica, tenho os Bacardi Waves e portanto faço e tenho muito material para fazer música eletrónica e para fazer sons e tal. Só que nesse caso isto foi um bocado uma muleta por eu não poder ensaiar com músicos reais, portanto as composições estavam gravadas sob a forma de sons eletrónicos. E fui disparando durante o concerto. Foi uma herança da pandemia, não é? Não poderes ensaiar. Exato. Já nem me lembrava disso. Exato. Começou por aí. Porque eu estava em casa e comecei. A eletrónica é sempre uma coisa que nós podemos fazer sozinhos, não é? E comecei a desenvolver uma série de composições com sons eletrónicos. E depois houve a oportunidade de fazer esse concerto porque foi a comemoração dos meus 60 anos. E convidei uma série de pessoas que eu, entretanto, já tinha convidado para ir à minha casa a gravar por cima dessas bases eletrónicas, porque eu pensei assim, primeiro fiz as bases eletrónicas, eu disse assim, se agora convidasse alguns músicos, meus amigos, para ir lá à casa a gravar, ia ficar com muito mais sons para poder trabalhar e manipular. E então fui convidando várias pessoas em alturas diferentes e tal, gravavam um bocado, jantavam lá em casa e tal, pronto, não podia estar toda a gente junto. Subornaste as pessoas com jantares e obrigaste-as a gravar música. Isso é sempre. Eu tenho um estúdio, o meu novo estúdio serve sempre jantar. Agora é ali em Alfarim, ao pé do Meco, portanto dá para ir à praia, dá para jantar, dá para... E, entretanto, fiquei com uma grande livraria de sons de pessoas que, entretanto, iam lá à casa e eu gravava sempre para gravar qualquer coisa. Depois, quando houve a oportunidade de fazer esse concerto de Maria Matos, que era a comemoração dos meus anos, né? Comecei a telefonar às pessoas e, por uma sorte incrível, mas mesmo por uma sorte incrível, toda a gente estava disponível nesse dia para lá ir. Portanto, quando prova assim, que os jantares são uma excelente estratégia. Não, porque eu estava com medo porque o Luís Lopes e o Rodrigo Amado estavam em turnê pela Europa com os Humanization Quartet, que são aquela secção rítmica que eles costumam tocar do pessoal do Texas, dos filhos do Denis Gonzalez, e não estavam em Portugal. Quando liguei pensei, bem, vai ser impossível eles irem ao concerto. Por sorte, nós chegamos domingo, segunda-feira temos o dia livre, chegamos, quer dizer, estavam na Europa, chegavam a Portugal no domingo, segunda-feira tinham um dia de folga e depois tocavam terça, quarta, quinta, sexta e sábado em Portugal, continuavam a turnê, só tinham esse dia de folga. Então podemos fazer o concerto. Aquelas sortes, não sei, quando pensei assim, sou um tipo com sorte, portanto vou levar isto para a frente e tal. E tinha esse disco eletrónico com essas tais colaborações pronto para editar. E fiz o concerto e gravei o concerto. Só que o que aconteceu foi que depois mostrei a Travassos da Clean Feed, Espuma, perguntei se ele queria editar o disco e ele disse, eu quero editar o disco, mas eu gosto mais do disco ao vivo, porque o disco ao vivo
tem mais movimento, ou até mais rígido, não é? Porque a eletrónica tem sempre uma componente mais rígida, e ali, como era ao vivo e toda a gente estava a tocar, no fundo, sem saber o que é que ia acontecer a seguir, portanto, e tem aquelas pequenas falhas, aquelas pequenas hesitações que ficaram todas lá, ele preferiu esse lado mais orgânico e fizemos esse disco. E depois, a seguir, eu pensei assim, mas o passo a seguir agora é eu conseguir ter músicos que ensaiem estes temas e fazer uma coisa mais orgânica, porque o problema da eletrónica, nestas coisas de improvisação, é que quando são coisas programadas a coisa acaba a ficar sempre muito rígida. Eu queria que os músicos tivessem mais liberdade, mas para isso precisam de ensaiar, porque os temas não são fáceis de tocar normalmente. Mas é engraçado essa ideia de que para fazer uma improvisação a gente precisa de ensaiar, não é? Se for free, se for a improvisação total, tenho feito ultimamente muita improvisação total com vários grupos, a Suspensão, o Zé Ernesto e tal, e aí a improvisação é total. Mas neste caso não, neste caso... Tem que ter um standard por baixo, tem que ter uma espécie de... Sim, não é um standard, mas é uma composição, por baixo. Uma composição por baixo que depois nós... Porque eu, no fundo, eu gosto de improvisar, mas gosto principalmente de compor, é aquilo que me dá mais gozo, verdadeiramente. Portanto, como gosto de compor, é ótimo ter músicos para tocarem a música que nós fazemos, não é? Pode-se dizer, sem ser muito abuso, que esse teu ecletismo que vai desde de temas mais que ficam no ouvido até passando pelo rock e indo até quase ao free, não é? À improvisação, tem um pouco a ver com os teus gostos, porque estás-me a dizer há bocado, quer dizer, eu li numa entrevista que tu gostavas desde os Beach Boys aos Pink Floyd, no início dos tempos, não é? E que o primeiro concerto, estavas tu a dizer que o primeiro concerto que tu foste foi um concerto de free jazz em Sintra. Sim, de improvisação e de free jazz. Aliás, eu andava no Liceu de Sintra e acho que o primeiro concerto que vi foi lá mesmo no Liceu de Sintra, porque foi um grupo, ou os Plexos, ou Araripa, aqueles grupos de jazz da altura que foram lá tocar ao Liceu. E depois, logo a seguir, houve esse concerto que foi o Festival de Música Improvisada de Sintra em 1976. E eu fui com o Alex, fomos os dois lá ver, e era a Narband com o João Barreto, o Reininho depois eram os Plexos, depois era o quarteto ou quinteto do Michel Portal, portanto, e toda a gente naquela altura, que era frito, tudo aquilo era uma coisa uma música muito libertária, não é? E o que é que achaste na altura? Coisa francesa. O que é que achaste na altura, recordas? Gostei imenso, achei logo, aquilo começou logo com o João Barreto a deitar um saco de bolas de ping-pong para dentro do piano e tocar piano e as bolas a saltarem nas cordas do piano e aquelas coisas todas. Achei aquilo incrível, não é? Essa liberdade foi uma coisa que me interessou logo. Portanto, depois, obviamente, comecei a fazer mais rock e pop, que era aquilo que nós fazíamos e que eu sabia fazer, mas sempre ouvi outro tipo de música, sempre gostei de outras coisas, especialmente gostei sempre de música que fosse mais atonal, que fosse uma música, sempre gostei de música contemporânea, sempre gostei de jazz, mas o jazz que eu gosto é o jazz mais vanguardista. Eu gosto de ouvir jazz clássico, não é uma coisa que eu gosto muito, nem que consiga tocar, nem que me interesse, nem que queira. Quer dizer, eu às vezes até toco por cima de standards de jazz por uma questão de prática e de me obrigar a pensar nas coisas e obrigar-me a usar harmonias mais complexas e tal, mas não é uma coisa que eu me interesse tocar. Mas interessa-me muito o free jazz, a improvisação, a música contemporânea, coisas que saem um bocadinho fora daquela harmonia clássica que se usa no pop e no pop rock. Deixa-me perguntar aqui ao Galvez. Galvez, o que é que já tocaste com piano, com bolas de ping-pong? Não, mas já acompanhei coisas com o mesmo nível, com o mesmo universo potencial de liberdade. Claro.
Mas com consequências, porque a afinação do piano depois, com bolas de ping-pong, deve bolas dar... de ping-pong são muito leves. São muito inconsequentes. É pior quando se faz aquele piano preparado, à queijo, em que pões molas e pões aí, podes... Aliás, eu, uma brincadeira dessas, parti um martelo do meu piano a fazer esses efeitos, uma banda sonora de um filme, de repente um martelo do piano a cair e fiquei sem um som de uma tecla e tal, tenho que arranjar. Aí é pior. Agora, bolas de ping-pong é uma coisa tão leve que não estraga. Tu conheceste o Alex na UEC, na União dos Santos Comunistas? Sim. Como é que isso aconteceu? Primeiro, eu inscrevi-me na UEC um pouco. Eu tinha, o meu pai era um tipo comunista e tal, e era um tipo que tinha os livros todos do Lenin e aqueles livros todos do materialismo histórico, materialismo de dialética, aquela tralha toda. E era um tipo revolucionário, mas não saía de casa. E então houve um dia que eu pensei assim: o meu pai fala muito, mas não faz nada. Alguém tem que tomar aqui alguma posição e pôr as coisas, levar as coisas para a frente, pôr as coisas em prática. E resolvi inscrever-me na UEC, mas tinha pai 15 anos, foi aquelas coisas de... Mas o que eu gostei realmente no ambiente da UEC é que havia muita música. Eu já gostava de música, ainda não tinha decidido ser músico, mas foi uma coisa que sempre me interessou e sempre me fascinou. E o facto de haver aqueles grupos de canto livre e toda a gente ter uma guitarra, cantar aquelas canções de intervenção e tal, agradou-me a ideia. E entretanto conheci lá um amigo que tocava... Rui. Uma pessoa, o Rui, era o Rui Martins, que mais tarde se chamava o Rui, que tocava guitarra e tal, e tinha um sítio, uma sala de ensaios, tinha uma cave debaixo da casa dele, onde a gente podia ensaiar, e começamos a ir para lá os dois a tocar. Ele comprou uma guitarra elétrica, um amplificador, eu comprei umas peças de bateria, e íamos para lá os dois tocar. E entretanto pensamos, agora nós precisamos assim um baixista, alguém que toque aqui connosco, e ele lembrou-se, tenho um amigo, o Alex, que é capaz de... Ninguém sabia tocar nada de especial na altura, né? Mas que é capaz de alinhar e tal, e foi assim. O Alex começou a tocar connosco, ao princípio pouco, mas depois foi entrando mais na banda, e depois ficou até hoje. E essa banda como é que se chamava? Crânio? Ainda não era, ainda não tinha nome. Eu sei que nós estreamos numa festa da UEC, ali numa garagem da Reboleira, vagamente. Lembro que nós fomos à Cenófila, nós não tínhamos equipamento. A mítica Cenófila. A mítica Cenófila. E o Alex não tinha um baixo, não é? Porque éramos muito miúdos e não tínhamos dinheiro, não é? Para comprar equipamento. O Rui era o único que tinha uma guitarra elétrica e um amplificador, portanto era o único que estava independente, que podia usar o seu próprio equipamento. E eu tinha umas peças de bateria só soltas, nem sequer tinha um bombo, nem sequer tinha um prato e um timbalão e tal. E então arranjamos esse concerto, essa possibilidade de nos estrearmos, né? E eles deram-nos algum dinheiro para nós irmos à Cenófila alugar equipamento. Portanto, a primeira vez que eu toquei numa bateria completa, com as peças todas, e o Alex tocou num baixo, foi num palco. E eu imediatamente, eu tocava bateria, e a bateria é um instrumento ótimo para quem está no palco, porque nós estamos atrás, portanto dá para ver, para além do público, os outros músicos e poder observar de uma maneira, porque nós quando tocamos guitarra ou piano estamos muito focados naquilo que estamos a fazer. A bateria é um instrumento, como não é harmónico nem melódico, é um instrumento rítmico, dá para nós ouvirmos as coisas, observar tudo, não é? E reparei que tinha dois guitarristas de um lado, o Rui e o Soto, que era um amigo meu que depois entrou para a banda como guitarra solo, e estavam os dois nervosíssimos, estavam a tocar e estavam os dois assim com ar assim parados e nervosos, né? A primeira vez que pisavam um palco, né? O Alex, que nunca tinha tocado baixo na vida,
estava super à vontade e de repente até fez um solo de baixo, de joelhos em frente à boca do palco, em frente ao público e tal, e eu pensei assim, sim senhor, temos aqui artista. Os outros não sei se vão longe, este daqui de certeza, quando aprender a tocar, porque à vontade já não lhes faltava. E entretanto perdeste a bateria, não é? À conta de um grupo de baile. E pois, isso foi a seguir, entretanto, ficou essa secção rítmica, portanto, os outros. O Rui ainda tocou durante mais uns tempos, mas o Soto depois deixou de tocar connosco, que foi o nosso primeiro guitarra solo e cantora, e nós convidamos, arranjamos outro guitarrista, que era o Uriel, que era um tipo de Rio de Moro, pronto, que já tocava bem, sabia umas músicas dos Stones e aquelas coisas, da verdade. Eu tinha tido umas aulas de guitarra e já tocava um bocadinho mais que nós. E começamos a tocar com ele. Ainda fizemos vários concertos. Uma vez até fomos quase linchados na Várzea de Sintra, porque tocamos entre um ventríloco e fados da Cidade em Moreira. E nós tocávamos rock and roll, aquelas coisas assim, Electric Alligator e músicas dos Stones e uma música muito comprida, assim, meio de rock progressivo, que era uma chatice enorme, com letra do Alex. E a meio, nós já estávamos a tocar há 20 minutos a música de rock progressivo e cortam-nos a corrente, nós queremos tocar, eu vou tocar a bateria e já, pronto, com a corrente, e de repente começa tudo à pancada. Aquelas coisas de festa, daquelas festas de cidade recreativa, era um carnaval, pá, e assim, não. E vem um tipo e diz assim: se vocês têm amor à vida, se não querem que nos aconteça nada, o melhor é saírem já pelas traseiras, já está a carrinha à vossa espera, vocês entram na carrinha e fogem daqui da várzea, porque senão são lixados, eles já estão para os matar. Tudo por causa da música do rock progressivo. Por causa da música do rock, mas daquilo já tinha havido solo de baixo, havia solo de guitarra, solo de bateria, sabe? Nós éramos miúdos, tínhamos 15 ou 16 anos, estávamos todos contentes e tal, que festa e tal, portanto estávamos a dar uma seca enorme dos tipos das pessoas que lá estavam. Resultado, entramos para a carrinha, arrancamos e de repente, onde é que está o Casanova, que era o nosso vocalista? O nosso vocalista não cantava nada, mas era uma figura, era assim um tipo, parecia o cabelo, parecia um índio, assim, um gajo com a cara assim afilada, de cabelo liso, comprido, aquelas assim, risco ao meio e tal, e tinha um casaco de carneira branco e umas congas, né? E não cantava, mas fartava-se a dançar e tal. E de repente a gente entra na carrinha. E pá, o Casanova, onde é que está? A gente não vai embora sem o Casanova, o nosso vocalista, e o condutor da carrinha, que queria dizer: não, eu vou-me embora, que ainda me partem a carrinha toda, portanto eu não vou parar. De repente, olhamos e vemos o Casanova a correr, aquilo da Várzea de Sintra, é lá embaixo aquilo tem que subir, não é? Portanto, aquilo é lá ao fundo. Ele começa a correr por ali acima e de repente nós vemos o Casanova com o povo todo atrás dele a bater, pimba, 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 e a subir a ladeira, não é? Da Várzea e tal, a subir a ladeira, e a gente disse: então, mas para lá, ai, não paro. Então aquilo foi uma coisa a filme, aquilo era daquelas carrinhas Ford Transit que as portas abriam para o lado, não é? Nós abrimos a porta, ele abrandou e veio o Casanova e atira-se de cabeça, a gente agarra, fechamos a porta e fugimos. E depois o homem deixou-nos na estação de comboio de Sintra, já está farto de nós na estação de comboio de Sintra, para nós depois apanhamos o comboio para nos irmos embora. E os instrumentos e as outras coisas? Ficaram lá? Não, nós estávamos a tocar com o equipamento lá, a única coisa que trazíamos era as congas e as guitarras, não tínhamos mais nada, era só guitarras. E deixaram-nos lá e eu estava todo contente. Nós somos incríveis. Aquilo foi 76, 77, foi no princípio no início do punk, mas a gente ainda não conhecia os Sex Pistols, aquilo na altura chegava tudo atrasado a Portugal, não é? Então a nossa referência... rock progressivo. Mas a nossa referência era assim, lembramos logo dos motins dos Rolling Stones no Brasil dos anos 60, assim, não vamos longe, afinal conseguimos mexer com as pessoas, não é? As pessoas não ficam indiferentes ao nosso som, queremos matar, mas não foram os Hells Angels, foram
encontrou os tipos da Várzea de Sintra, não é? Portanto, nós não deixamos ninguém indiferente, portanto temos que continuar isto. Não? E quando é que apareceu a Xana? Não falámos do desaparecimento da bateria, mas quando é que apareceu a Xana depois? Depois eu depois mudei a conversa depois. Não, mas a Xana apareceu exatamente, pronto, depois eu fiquei sem a bateria exatamente porque nós éramos suposto fazer um grupo de baile, mas como nunca ensaiávamos músicas de baile, só queríamos era fazer jams e tocar rock e tal, e portanto tínhamos esse, o combinado tinha sido nós fazermos uns bailes para pagar esse material e não estávamos a pagar nada, não é? O guitarrista resolveu simular um assalto, porque o guitarrista vivia em frente do tipo que emprestava o dinheiro, portanto, e a família conhecia o tipo que emprestava o dinheiro, portanto não havia hipótese, não é? De fugir. Então simulou um assalto e nós ficamos sem equipamento nenhum. Claro que eu percebi que tinha sido ele que tinha simulado o assalto, não é? Mas naquela altura nós não percebemos o que ia acontecer. De repente a porta estava arrombada, não tínhamos lá equipamento nenhum. Mas esse equipamento apareceu mais tarde num conjunto de baile, não é? Entretanto, eu fiquei sem material e comecei a aprender a tocar guitarra. Mas ao princípio foi um sarilho, quer dizer, porque eu, na por cima sou canhoto, tive que trocar as cordas à guitarra e depois nos primeiros tempos comecei a fazer, isto é um ré, agora tenho que mudar de ré para sol, isto é difícil, isto vai ser complicado ir lá. Mas depois lá comecei a encarrilar e percebi que eu, como eu gosto de compor, disse há bocado, não é? Que a guitarra tinha essa vantagem, eu podia mais facilmente explicar aos outros músicos o que é que pretendia. Na bateria, às vezes estava a tocar a bateria e dizia, gostava se fizesse assim ou fizesse assado, mas como não era um instrumento que eu pudesse encadear acordes e melodias, não é? O facto de começar a tocar a guitarra deu-me a possibilidade de começar a compor e começar a explicar aos outros músicos se a gente fizesse esta sequência, se fizesse esta melodia e tal. Portanto, foi útil, mas nunca pensei na guitarra como um instrumento, enquanto a bateria era um instrumento que eu gostava mesmo de tocar, a guitarra foi um instrumento que eu comecei a tocar. Nunca mais voltaste a tocar bateria? Agora voltei. Agora tenho uma bateria montada no meu estúdio e quando estou lá todos os dias toco um bocadinho, faço assim 1 ou 2 horas por dia. É das coisas, adoro tocar bateria porque é uma coisa como é uma coisa meio zen, não é? Porque a gente está ali a fazer exercícios, a tocar um groove, a aprender a fazer qualquer coisa e o tempo passa e a gente está super concentrado em tocar aquilo bem, em dar aquela pancada no sítio certo e dar a fazer aquelas coordenações motoras que são chatas na bateria e estar ali horas. Adoro fazer isso. A guitarra sempre me aborreceu um bocado, começo a praticar e disse, já estou farto disto, vou dar uma volta. Nunca foi assim um instrumento que me cativasse tanto. Só que o que aconteceu, que toquei tantos anos de guitarra que obviamente é o instrumento que eu toco melhor. Mas foi por insistência, não é? Mas foi por insistência, não foi a primeira opção. Mas ao mesmo tempo a questão, isso não te facilitou a composição para além de dar aos outros? Facilitou, claro que sim. É essa a razão. É essa a razão. A partir e durante muitos anos era o único instrumento que eu tinha para compor e para explicar às pessoas o que é que eu pretendia. Só no princípio, no final dos anos 80, princípio dos anos 90, quando começaram a aparecer os primeiros computadores que já tinham MIDI, que já que eu podia escrever música e tal, é que eu comprei logo um computador e comecei logo a compor. Assim posso escrever a música, já não muitas vezes agora que por exemplo estes temas, eu nunca faço os temas à guitarra. Eu normalmente faço num teclado, muitas vezes escrevo. Há temas aqui que nem sequer não passam pelo instrumento, eu depois tenho que aprender a tocá-los. Mas tu disseste numa entrevista que raramente componho na guitarra. Não. Inicialmente tu punhas a melodia e depois arranjavas-lhe uma letra para encaixar nessa melodia e que ultimamente passaste a fazer o inverso, não é? Sempre dependeu um bocado da... A verdade é que no princípio dos Rádio Macau nós tínhamos, foi uma sorte que nós tivemos, porque tínhamos muitas letras para escolher, porque um dos elementos da banda ao princípio era o Vitinho, o Vítor Lucas, que agora chama-se Vítor Lindgaard, porque vive na Dinamarca e casou-se com uma dinamarquesa, portanto mudou de nome, mas e ele ao princípio fazia parte da banda e a ideia era ele ser o cantor
inicialmente, Não a Xana. não a Xana, antes da Xana, não é? Mas ele escrevia, portanto, entretanto a Xana entrou para a banda e como ele cantava mal e a Xana cantava bem melhor, apesar de ser miúdo e autodidata, tinha aquela energia especial que ela tem, foi cada vez cantando menos até passar a roadie, mas ficou sempre o letrista da banda e tinha um amigo que é o Pedro Malaquias que também escrevia, portanto nós tínhamos pilhas de letras para escolher e nessa altura fizemos muita música a partir de letras, mas faço as duas maneiras, das duas uma, ou faço uma melodia que depois acontece que dou a alguém para fazer a letra a seguir a partir da métrica que já está inscrita. Mas não pensas num tema, não pensas numa história, dás-lhe assim livremente e venha o que vier? Sim. Não quer dizer, às vezes podemos falar sobre isso. Uma melodia tão sofrida, mal de amor, e ele faz uma feira. Muitas vezes acontecia, muitas vezes o que vale é que, como eles têm uma boa produção literária, dá para escolher e dizer, isso não, preferia uma coisa assim e tal. Claro que depois havia essa triagem toda das letras, não era? E por isso é que neste caso é mais interessante escolher primeiro o texto, porque cada texto, cada poema tem uma musicalidade, tem uma música, não é? O que acontece se eu ler, quando pego num poema para musicar, leio muitas vezes até perceber o ritmo do que estou a dizer. Depois é que, no fundo, a música já lá está. No fundo, depois é arranjar uma sequência harmónica, uma sequência melódica que se adapte àquelas palavras, àquele ritmo e àquela sonoridade. Mas muitas vezes acontece o contrário. Por exemplo, o Pedro Malaquias faz muitas letras a partir, a gente manda, por exemplo, uma melodia trauteada. E ele ouve a sonoridade das palavras, portanto, e a partir dos sons que ouve, constrói uma letra. Também há muitos métodos para se fazer. Vocês até aos Macau, quer dizer, mal sobreviviam, não? Como é que tu te aguentavas? Ainda vivias com os pais? Já não vivias com os teus pais? Eu ias de bar em bar, não é? Ia de bar em bar, porque entretanto tinha 17 ou 18 anos e fui viver com a Xana. Os pais da Xana divorciaram-se, o pai migrou para os Estados Unidos e a mãe foi para Salvaterra de Magos, sejam de Lisboa, ficamos com uma vivenda disponível, portanto, para nós. E eu, que já não estava nessa altura já com muito boas relações com os meus pais, porque já tinha decidido que ia ser música e eles achavam muito estranho, então tipo que se levanta sempre às 2 da tarde e tal, e quer ser música e tal, é ser um grande vigarista, não é? E então comecei a ter uma relação com o meu pai. E um dia disse assim, melhor é ir fazer uma vida e se eu quero ser músico tenho que fazer por mim porque já não aguento este ambiente, um bom ambiente em casa, né? E foi ótimo porque passamos mal ali 2 ou 3 anos que foram complicados, que nós ainda tivemos que andar a tocar em bares e tudo, mas depois lançamos o primeiro disco de Rádio Macau e eu aí nessa altura voltei a casa e disse, já tenho aqui o disco e tal, e o meu pai pronto, de repente percebeu que era a sério, que não era que eu não estava, que eu afinal levava a coisa a sério, que não era só a preguiça, né? E fiquei-me a dar bem outra vez com a minha família, mas teve ali um hiato durante entre os 18 e os 22 anos tive que fazer pela vida. Então o que nós fazíamos, eu e a Xana pegávamos numa guitarra e batíamos na porta dos bares todos de Lisboa a perguntar se queriam músicos, se queriam um dueto. Eu tocava guitarra, ela cantava e só tocávamos temas nossos. Portanto, era só originais, já com estas letras do Vitinho, do Pedro Malaquias, que elas nos iam dando e que eu ia musicando com a Xana. Aquela célebre que afetou o bife do Júlio Isidro também era do Malaquias?
Não era de Vitinha. Era metafísica. Metafísica digo eu, metafísica dizes tu, metafísica no cu. Era um verso complicado, não é? Metafísica digo eu. Era assim uma coisa desse género. As músicas eram todas o mais naif que possas imaginar. Eram 3 acordes, eu sabia 3 ou 4 acordes e pronto. E tinha as letras, eu sempre tive facilidade. Se tiver uma letra e uma guitarra, faço uma música em 10 minutos. Depois as coisas começaram a evoluir, mas ao princípio eram tudo coisas super naifes e básicas. E era importante isto é, tu achas que há uma alteração substancial na cidade e nos territórios, esses bares deixaram de existir? Isto é, estamos aqui na Bota e há outros espaços, mas esses bares durante muito tempo eram... Sim. Não, mas no nosso caso foi uma exceção, porque esses bares só contratavam músicos que tocavam covers, que tocavam versões, eram bares que tocavam música brasileira, ou tocavam música popular, ou tocavam os êxitos da altura, né? E nós só tocávamos originais. Eles achavam piada porque a Xana tinha 15 anos, eu tinha 18 e tal, e eram 2 miúdos que tinham uma grande lata que iam bater à porta dos sítios e mostravam, as nossas músicas são assim. Havia pessoas que nos achavam piada, não é? Era por aí. E nós realmente depois fazíamos a festa, não é? Porque as músicas eram assim, as letras eram todas, as músicas eram super naifes e as letras eram todas muito fora. Era o horror movies, somos todos muito bonzinhos. Somos todos muito bonzinhos. Como manda os mandamentos, mais os santos sacramentos. Não roubamos nem matamos e nem sequer cobiçamos as galinhas dos vizinhos. Somos todos muito bonzinhos. Temos razões para estar contentes, bater palmas, mostrar os dentes, cambalhotas e saltinhos. Somos todos muito bonzinhos. Era uma canção. Fazia sucesso nos bares. Fazia sucesso? Fazia. O pessoal tinha bebido muito, graças. Vista para juntar a metafísica e tal, e o horror movies, que também era assim uma coisa do género, que era o Vitinha, que não tinha dinheiro nenhum. E andava sempre cheio de fome, que era, nós chamávamos o punk dos frigoríficos, porque quando entrava em casa de alguém a primeira coisa que ia era ver o que é que havia no frigorífico, né? E então fez uma música sobre andar ali na zona do Rocio, naquelas tascas, a olhar para as bifanas no molho e os peixes de bacalhau, e ele não tinha dinheiro para comprar, então fez também uma canção. Portanto, estás a dizer, os temas eram assim. Uma vertente neorrealista. Isso aí era completamente. Então, mas vocês, quando fazem o álbum portanto, dos Rádio Macau, chegam a ter, em pouco tempo, montes de concertos, não é? Portanto, alteram completamente a vossa vida, não é? Não foi assim tão... Nós já tocávamos bastante antes de sair o primeiro disco. Sim. Porque naquela altura havia um movimento, porque havia aquela coisa foi na altura que havia imensas rádios locais, né, quando apareceu aquele movimento das rádios locais, aquilo era tudo ilegal e depois portanto, foi proibido, não é? Mas o que é facto é que todas essas rádios tinham programas de demos, as pessoas mandavam as cassetes para lá, de demos que faziam em casa, e depois eles faziam um top daquilo com a votação das pessoas e tal. Portanto, nós já tínhamos músicas a passar na rádio, de demos, de coisas que nós mandávamos para os sítios. Portanto, bastante mais democratizado que agora, que só passam muito mais, porque as rádios também eram livres. Agora não há liberdade. Não há liberdade. A verdade é. Mas o que é facto é que nós, a pouco e pouco, estamos cada vez mais controlados, não é? Todos os dias tu tens leis que nem dás por isso, mas que nos estão a cortar cada vez mais a liberdade, em nome da saúde, em nome de seja lá do que for, e o que é facto é que as pessoas já acham normal que as limitações todas que nós temos acham que é uma coisa normal, porque há sempre um argumento que é por causa disto ou por causa daquilo, mas o que é facto é que nós cada vez temos mais momentos de liberdade, não é? E também há um espaço cada vez menos popular, não é? Tu tens uma descrição tu viveste em Campo de Ourique, não é?
E vivem, não é? Vive em Campo de Ourique ainda. E aquilo mudou completamente, não? Agora é só franceses e vais na rua e só ouves falar estrangeiro. Aquilo é um bairro completamente ocupado por os novos imigrantes. Os novos, eu quando fui viver para Campo de Ourique, já foi há 30 e tal, foi 87, 88. Aquilo era um bairro misturado, sempre foi um bairro burguês, média burguesia e tal, mas havia muito aquelas vilas operárias, havia o Casal Ventoso, né? O Casal Ventoso, e aquilo estava tudo misturado, portanto, e toda a gente se dava ali, aquele pessoal, a burguesia de Campo de Ourique convivia com o pessoal do Casal Ventoso, porque andavam todos na mesma escola, os que andavam na escola pública e tal, e encontravam-se todos nos mesmos cafés e nas mesmas tascas e tal. Portanto, aquilo estava tudo... era um bairro super misturado. Agora deixou de ser porque as pessoas que viviam lá, que não tinham muitas posses, não é? Que não eram da alta burguesia, tiveram que sair de lá. O Casal Ventoso desapareceu. E agora aquilo foi ocupado por franceses, americanos, ingleses. A gente vai na rua e vais a um café ou vais a um restaurante e parece que estás no estrangeiro. Parece que estou aqui, parece que são turistas. Os preços. Pois, é tudo mais caro lá, não é? Uma das coisas que havia em Campo de Ourique eram tascas, a gente podia ir comer a um sítio barato e tal, agora não há, agora temos que sair de Campo de Ourique se quisermos aquela coisa à portuguesa de comer à tasca, não é impossível fazer isso em Campo de Ourique, é só fromagerias, boulangerias tudo gourmet Nutella, não é? Tudo, depois, croissanterias, pizzarias. E tu, depois dos Macau, quer dizer, acabaram os Macau e foste fazer o quê? Que foi uma travessia diferente, não é? Não, quer dizer, os Macau acabaram pela primeira vez em 93. Sim. E de 93 a 2000 eu já fiz outras coisas. Toquei muito com o Jorge Palma, fiz bandas um bocado o princípio daquilo que eu estou a fazer agora com estes doentes, do Máquina do Almoço da Pancadas, que já fazia uma música não é parecida com esta porque já passaram muitos anos, mas o espírito é o mesmo, não é? São composições minhas para depois os músicos desenvolverem e explorarem e tal. Nessa altura, e comecei a fazer algumas produções e a tocar. Depois os Macau voltaram e nos primeiros anos deste milénio, de 2000 até 2010, estive sempre cheio de trabalho porque tinha Rádio Macau e tinha Micro Waves, que qualquer das bandas tocava imenso, e às vezes até era difícil conciliar e essa segunda vais retomar, não é? E além disso ainda produzi não sei quantos discos de Jorge Palma, e portanto foi 10 anos de trabalho super intenso. E essa segunda vais retomar agora, não é? O quê? A Microwave. Sim, o Microwave, vou retomar. Depois, tanto os Rádio Macau como os Microwaves pararam em 2009, 2010, 2011, por aí. Todas as bandas pararam a atividade e, portanto, estes 10 anos andei a fazer discos a solo, mas nos primeiros anos até andei um bocado perdido. Acho que só a partir de 2015, 2016, aquele disco, é que comecei outra vez a encarrilar, porque tinha trabalhado muito naqueles 10 anos anteriores e de repente... E tiveste que descansar? Nem sei se foi descansar, foi uma coisa, andei uns tempos um bocado sem direção, principalmente, não é que eu sou um tipo trabalhador e mais ou menos metódico, eu todos os dias toco, todos os dias eu vou para o estúdio e tal, mas foi uma fase que eu andava na parte criativa, andava assim um pouco perdido, não sabia bem o que é que queria fazer, se calhar. Mas depois, quer dizer, a criatividade parece que voltou em grande velocidade, não é? Então, a criatividade nunca desapareceu. A questão é tu saberes direcioná-la.
encarrilar em coisas que tu achas mas esse álbum que eu acho que sejam é bastante válidos, esteticamente interessantes. A Cidade Fantástica é bastante diferente do que estás a fazer agora, ou pelo menos do que... Sim, porque é um disco feito a meias com o Benjamin. Com o Benjamin, sim. É um disco de canções, sim. Porque eu tenho um disco a solo, que é o meu primeiro disco a solo de 1998, que é um disco Flac. Essa guitarra o nome foi o Tó Trips que fez essa guitarra, que é um disco de coisas, como eu disse, eu gostava de entre Beach Boys e Pink Floyd. Eu sempre gostei do rock psicadélico, exatamente por causa dessa liberdade que o rock psicodélico também tem, de improvisação e de procurar novos sons, não é? E fiz esse disco com essa inspiração de ser um disco psicadélico, não é? E essa Cidade Fantástica, no fundo, foi uma continuação, tentei fazer uma continuação desse espírito de canções psicadélicas. Agora, neste momento, não me está... Quer dizer, eu não vou dizer que não vou fazer mais canções, mas não me está a apetecer fazer canções. Eu sempre, toda a vida, fiz canções. E estou numa fase em que me apetece alargar um bocadinho aquilo que eu faço. O que é engraçado é que, por exemplo, o último disco que tens que eu ouvi, que é A Liberdade é Cara, é completamente diferente de tudo o que estás a fazer. Lá está. É uma colaboração... O método foi exatamente o mesmo. Eu, quando te disse há bocado que tinha feito esse disco, né, no Magpie, esse disco eletrónico, com bases eletrónicas, e depois convidava alguém para ir lá à casa improvisar, ou o Rodrigo Amado, ou o Zé Lencastre, ou por aí fora, vários músicos, Luís Lopes, o Rui Alves, um dia jantar a casa e tivemos às 3 da manhã gravar a bateria já a questão que é dizer é não aceito convites para jantar no Flag, porque acaba por ter que ser obrigado a tocar. E no caso do Lula, da Cachupa Psicodélica, foi exatamente a mesma coisa. Eu pensei assim, tenho convidado só músicos, improvisadores e pessoas que tocam determinado instrumento. Porquê é que eu não convido um cantor e um songwriter para fazer uma improvisação aqui e a partir daí construir um tema? Claro que vai ser, o método é o mesmo, mas vai ser uma coisa diferente porque ele não é saxofonista, é cantor e letrista. Portanto, e a ideia foi essa. Ele chegou lá à casa, eu pus um loop assim manhoso que tirei da net, só assim uma coisa assim muito lo-fi, assim uma coisa de má qualidade para a gente não ter à partida, ele não ficar logo muito sugestionado. E agora começamos a gravar. E, entretanto, ele gravou uma guitarra enquanto eu estava a editar a guitarra e pôr as coisas todas no sítio, ele estava a escrever a letra e gravou a primeira parte da música, o A da música. E depois agora temos que fazer outra parte. Mudamos a ele, gravou outra guitarra, eu fiquei a editar, ele escreveu a letra para a segunda parte. E começamos para aí às 3 da tarde, às 7h30 fomos jantar, e a ideia era, se fosse preciso gravar qualquer coisa depois de jantar, também estaríamos lá. Não foi preciso e também já seria impossível. Já não, depois de jantar já ninguém estava em estado de fazer nenhuma. Mas essa canção foi gravada de improviso, da mesma maneira que é como se fosse free jazz, só que com letra e música. Foi gravada às 3 às 7 da tarde, letra e música. E claro que depois, eu tendo os sons, e como gosto de eletrónica, gosto de manipular sons e tudo, como fiquei ali com uma amálgama de sons, não é? E depois tive 3 dias a editar, a cortar, a pôr efeitos, a estruturar. E eu gosto muito de... Acho que as coisas mais interessantes que se fazem na música, muitas vezes... Estão na fronteira de qualquer coisa. É usar a intuição, sabes? Normalmente, quando estás sozinho e pensas muito numa coisa, acabas por ter sempre referências. Se estás a improvisar com alguém, perdes essas defesas.
E então és capaz de fazer uma coisa que não estás à espera, és capaz de fazer uma coisa que te surpreende, porque muitas vezes quando nós estamos sozinhos é muito difícil nós surpreendermos a nós próprios, não é? Às vezes acontece, mas é raro, não é? Nós somos muito racionais, não é? Se usarmos a intuição, se eu convidar alguém para tocar, agora vamos fazer uma canção, agora escreve aí a letra, agora toca aí qualquer coisa que eu edito, de repente aquilo começa a aparecer qualquer coisa que a gente não faria se não fosse naquelas circunstâncias. Se estivéssemos sozinhos não faríamos aquilo, não é? É o input das outras pessoas que faz com que aquilo apareça, não é? É isso. É a coisa pior que há. A coisa pior que há para mim é aquela coisa da folha em branco, não é? Se eu tiver 3 ou 4 riscos, se eu com estes 3 ou 4 riscos posso juntar isto e não sei o quê. A folha em branco, o que é que eu vou fazer? Sim. É a coisa pior que há. Da folha em branco. Então, por isso é ótimo convidar pessoas, porque qualquer sonzinho ajuda a nós. Com isto eu posso ir por aqui, com aquilo posso ir por ali. E aliás, eu acho que sou melhor a organizar sons do que propriamente a partir com uma coisa nova, porque aí tenho tantas possibilidades que fico perdido, não é? Mas se tiver 3 ou 4 sons, começo logo a pensar numa maneira de os organizar e eu acho que sou melhor nisso do que propriamente do partir do zero, não é? Ok, então na quinta-feira cá te esperamos, não é? Para coisa. E bem ensaiados que a gente está. Estão aqui já estamos há 2 dias, já estamos em residência há 2 dias e amanhã vamos fazer o último dia e vamos gravar e estamos aí a trabalhar. Foi ótimo esta residência aqui no Bota porque deu um grande. E vão gravar isto em disco? A ideia é essa. Portanto, nós agora vamos gravar este amanhã. Hoje já fizemos uma primeira experiência. Amanhã vamos gravar o ensaio e vamos gravar o concerto. Depois eu vou levar para casa e ouvir. Se acharmos, se for consensual que nós fizemos aqui, pode ser aproveitado para um disco, avançamos. Se não, devemos de gravar mais tarde, devemos de fazer outra sessão. Mas em princípio eu acho que sim, acho que vai. De certeza que vai haver momentos interessantes. Portanto, se não for tudo, acho que parte do disco pode sair daqui. Ok, olha, muito obrigado. E foi um gosto a conversa.